É interessante que, quando a gente olha as passagens do Antigo Testamento, a gente não encontra nenhuma referência ou algo falando a respeito desse evento, né? A gente só vai encontrar falando desse evento no Novo Testamento, e quem fala isso é Judas, lá no verso 9, que inclusive é o verso áureo da lição, né? É o texto, o verso para memorizar da lição, é Judas no versículo 9. E se você quiser ler comigo, lá diz o seguinte, ó: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Ou seja, naquele momento em que Cristo veio reivindicar ou levar Moisés ressuscitado para o céu, como um troféu, né, um título, ele não contendeu, não discutiu com Satanás, nem mesmo ele na sua glória, porque neste momento Cristo ainda não era humano, ele era Deus e foi em forma de Deus. E naquele momento ali, ele também não discutiu. O que ele disse? O Senhor repreenda você. E essa lição, ela tem um link nesse sentido com a lição da semana passada. Quando Cristo, em forma humana, foi tentado pelo diabo, o próprio, o que ele fez? Ele usou os mesmos argumentos. Deixou com Deus, deixou as coisas com a vontade de Deus. Ele disse assim: está escrito. Ele não entrou em discussão com Satanás. Ele apenas mencionou que está escrito e era aquilo ali que era a verdade. Ele apontou a verdade em vez de discutir de forma pessoal com o diabo na tentação. E aqui acontece a mesma coisa, né? E ele reproduziu isso quando ele esteve aqui em forma humana. E o único texto que dá, ou que relata a ressurreição de Moisés, é esse texto aqui de Judas. E ele nem está falando da ressurreição de Moisés, ele menciona a ressurreição de Moisés para dizer que Jesus não contendeu com o diabo. E lógico, a gente vê então que a referência é o que aconteceu lá no passado. Como vimos neste trimestre, Moisés é o personagem central do Deuteronômio. Sua vida, seu caráter, suas mensagens permeiam o livro, embora a obra fale sobre o seu amor por Israel. O Senhor usou Moisés para revelar este amor ao seu povo, ao povo de Israel. E aqui o autor da lição diz assim, ao nos aproximarmos do final do estudo sobre Deuteronômio, chegamos também ao final da vida de Moisés, pelo menos nesta terra, né? E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, Moisés sabia que iria morrer sozinho. Não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo em suas últimas horas. Havia um clima de mistério e solenidade em torno da cena que estava perante ele, que fazia com que sentisse um aperto no coração. Olha só o que mais fazia Moisés sofrer, irmãos. A mais severa prova era separar-se do povo de Deus, a quem havia cuidado e a quem demonstrara tanto amor. Povo com o qual seu interesse e sua vida tinham estado unidos durante tanto tempo. Contudo, havia aprendido a confiar no Senhor e com inquestionável fé entregou sua vida e a do seu povo à misericórdia e ao amor de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. E a vida de Moisés, né, revela o que iria acontecer no futuro, ou seja, assim como sua morte e ressurreição. Isso fala muito sobre o caráter divino. A lição de domingo fala sobre o pecado de Moisés. Qual foi o pecado de Moisés? Quem conhece a história de Moisés aqui, assim, mais ou menos? Pois é. Qual foi o pecado de Moisés? Óbvio que Moisés cometeu os tropeços. O pecado que eles relata, né, que ele bateu na pedra lá com vida, né? Exatamente. Porque a pedra representava Cristo, ele não devia ter feito nada. Era uma liturgia, né, um simbolismo. Tudo aquilo que era feito, as coisas que Deus fazia, os milagres que aconteciam em Israel, representavam uma lição didática. Então tudo deveria ser feito minuciosamente. Trazendo para os dias de hoje, como seria isso?
Uma coisa é você cometer um erro lá na sua casa, outra coisa é cometer o mesmo erro aqui dentro da igreja. Um exemplo mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui na situação com Moisés. Moisés talvez, se tivesse apresentado esse mesmo comportamento numa situação diferente, fora do contexto que ele estava, talvez seu pecado não teria sido tão severo como foi aqui. Mas como aquilo representava, era uma didática de Deus, um milagre de Deus, os milagres que aconteciam em Israel eram formas didáticas de apontar para Cristo, isso que Moisés fez foi muito sério, né? E ele não se atentou a isso, e ele sabia disso. Vamos ver se nós conseguimos tirar a água dessa pedra. E bateu na pedra 2 vezes, né? Aqui fala assim, ó, observe, porém, as palavras de Moisés. Ao bater a rocha 2 vezes, ele bateu 2 vezes. Agora escute, rebelde, será que teremos que fazer com que saia a água desta rocha? Números 20, verso 10. Está a passagem que fala a respeito disso. E aí nós notamos a ira na voz dele, né? Pois ele chamou o povo de rebelde. Ele falou com ira. Vez após outra, mesmo em meio à apostasia, peregrinação no deserto, Deus proveu milagrosamente para os filhos de Israel. Por mais indignos que fossem, a graça fluía para eles. Amém? Que lição que a gente tira disso? Por mais indignos que somos, como a gente mesmo estava mencionando aqui no momento de agradecermos a Deus, Deus ainda cuida de nós. E aqui está uma revelação plena disso, né? Eles tinham abundância de alimento, abundância de água, tinham tudo. Não só tinham abundância, mas também tinham ali o cuidado de Deus. Tanto de dia como de noite, representado na nuvem durante o dia, que fazia sombra, e à noite com o fogo, aquela coluna de fogo que estava ali. Sim, era um grande milagre. Milagrosamente. E depois à noite uma coluna de fogo. Quem já foi na praia aqui alguma vez, no dia de sol quente? Não. A gente consegue andar na areia? Onde estava pegando, ninguém aguentava. Imagine o povo de Israel no deserto, sem nenhuma árvore perto, aquele sol escaldante em cima naquela areia, fazendo queimar em cima e queimar de baixo, que é assim, né? O processo é inverso, queima em cima, a areia esquenta e queima de baixo. Se não tivesse uma nuvem ali para poder fazer sombra, eles teriam sido consumidos só por essa situação. E a noite o frio desce, a temperatura desce muito forte. É o contrário, o inverso, né? Parece que muda de lugar, do planeta. Mas dá para sentir lá na praia, só some um pouquinho, a areia está geladinha, fria. Imagina um deserto, né, de areia. Então era assim, e Deus milagrosamente proveu isso. Mas eu menciono isso para citar um fato. A gente pensa às vezes que, olhando essas coisas milagrosas, como o povo via, aquela nuvem milagrosamente ficava à disposição deles durante o dia, e à noite aquela coluna de fogo que não tinha material que fizesse aquele fogo aparecer, mas aquele fogo estava lá, a gente pensa que Israel foi muito ridículo em descrer de Deus, né? Você já pensou isso alguma vez? Olha hoje, que ele foi bem. E hoje, irmãos, não é a mesma coisa? Deus não está aí? Quer ver uma coisa interessante? Nós temos toda a verdade de Deus expressa. Talvez em algum momento Deus levante ainda um profeta para poder dar algum tipo de instrução diferente, mas não além daquilo que a gente já tem. E às vezes a gente ainda duvida da palavra de Deus, assim como o povo duvidava de Deus, mesmo tendo à disposição algo tão milagroso como esse fogo, como essa nuvem que apresentava. Nós temos todas as histórias, todas as respostas, está à nossa disposição. E a gente às vezes não demonstra falta de fé. Então nós somos iguais a Israel, né? Então, queridos, levando para um âmbito mais específico, e Moisés? Moisés, que estava ali com Deus, milagrosamente foi suprido lá no monte, jejuou 40 dias, um humano, impossível para um humano fazer isso, mas Deus fez um milagre e ele conseguiu jejuar, ficou sem comer e beber ali na presença de Deus no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites e sobreviveu de forma milagrosa. Tinha um contato íntimo com Deus, só não viu Deus face a face,
Mas ele pediu, né? Vocês lembram do texto que ele pediu? Senhor, mostra-me a sua face. Aí a Bíblia diz que Deus, para fazer isso, fez passar sobre ele toda a sua glória. Alguns comentaristas falam, alguns teólogos dizem que Moisés viu Deus de costa, porque ele não suportaria ver o rosto de Deus face a face. E chega um determinado momento em que Moisés se estressa, do nada. Um homem que a vida toda demonstrou mansidão, paciência, calma, e de repente o povo deve ter ficado assim. Cadê Moisés? E Deus tinha pedido para ele fazer o quê? Fala a rocha uma única vez e a rocha vai dar água. A lição de segunda fala sobre o pecado de Moisés ainda, né? E diz assim, ó. O verso 9 de Números, capítulo 20, mostra Moisés pegando o cordão como o Senhor lhe havia ordenado. Porém, no verso 10, em vez de falar com a rocha, da qual a água teria então fluído com expressão surpreendente do poder divino, Moisés aferiu não uma, mas 2 vezes. Sim, bater em uma pedra e tirar água dela foi um milagre. Certamente, não tão surpreendente quanto apenas falar com ela e ver o mesmo acontecer. Então já mudou até o caráter do milagre, né? Quando ele bateu na rocha. Claro, superficialmente pode parecer que o julgamento divino sobre Moisés foi extremo. Depois de tudo que ele passou, não teria permissão de cruzar o Jordão até a terra prometida. Essa foi a sentença, né? Desde que essa história é contada, indigna-se porque, por um ato precipitado, o que ele esperava por tanto tempo lhe teria sido negado. Que lições os filhos de Israel devem ter aprendido com o que aconteceu com Moisés? Imagina como foi tudo para Moisés saber disso, né? Porque essa promessa foi dada primeiramente a Abraão, depois aos filhos de Abraão, os filhos dos filhos de Abraão. E quando chegou o momento, e ele tinha ainda saúde para poder receber essa bênção, e Deus não deu isso a ele. Foi uma lição para Moisés, e aqui, para quem? Acima de tudo? Para as pessoas, porque o pecado que ele cometeu teve consequências públicas, né? Então as medidas têm que ser também tomadas em grupo, para que afetasse também o grupo. Então, por isso que eu disse no início, se fosse em outras circunstâncias, num momento diferente, numa situação diferente, talvez essa não teria sido a sentença de Deus. Mas como o que Moisés fez afetou não só a vida dele, mas afetou o grupo todo, Deus teve que dar uma resposta, uma solução para o problema que fosse também, que afetasse também o grupo. Então Deus fez o que com Moisés? Negou-lhe o direito de entrar na terra prometida. E aí que lições, né? O povo de Israel aprendeu quando Deus fez isso. Observe também como Moisés desobedeceu o que o Senhor lhe disse, ou seja, ele bateu na rocha. E por fim, esse foi o pecado de Moisés. A lição fala aqui no verso que Satanás ele contendeu, né, pelo corpo de Moisés. Por que Satanás ele fez isso, né? Está aqui uma lição importante para nós. A lição na verdade está baseada nessa premissa. A lição fala que Moisés, pela sua atitude, pela sua decisão, ele fez o quê? Ele perdeu o direito. Mas ao pecar, ele deu o direito do Satanás a reivindicar ele. Reivindicar, porque ele perdeu o direito. O pecado dele fez com que ele perdesse o direito da salvação, da vida eterna. Só que aí, por que as reivindicações então, se ele perdeu o direito da vida eterna, agora vamos entender. Por que as reivindicações de Satanás, elas não valeram para que Deus pudesse impedir Deus de levá-lo? Porque ele se arrependeu. E não só por isso, mais do que isso ainda. Ele se arrependeu, tudo bem, mas o arrependimento dele não é suficiente, embora ele tenha se arrependido. O que foi suficiente para Moisés? O que é suficiente para a gente se salvar? A graça. Esse é o ponto. Esse foi o ponto aqui de divisória. Sabe por quê, irmão? Satanás ele tinha razão quando reivindicou o corpo de Moisés.
quando tentou impedir Cristo de ressuscitá-lo naquele dia. Mas só que o que Cristo ele fez? Ele apontou, reivindicou o quê? Já estava reivindicando o que ele ia fazer na cruz. A morte, o sacrifício dele na cruz e a sua ressurreição. Então, ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte, Moisés não tem direito à vida, assim como Adão perdeu, assim como os outros que vieram perderam, mas eu vou dar o direito à vida para ele. O problema ali não era só em questão do Moisés, estava envolvendo o quê? A gente, porque se tivesse dado ruim ali já com Moisés, nós não estaríamos aqui hoje, não teríamos chegado à graça que nós temos hoje. Mas não, o plano estava concreto, estava estabelecido, já estava apontando para o que ia acontecer. E por isso que Judas fala que Jesus nem discutiu com ele. Porque não era o momento de entender, era só no final que ele entendeu. Exatamente. E ainda nem chegou o momento ainda de Deus resolver o problema com Satanás ainda. Embora hoje já está confirmado de que a guerra que ele está travando contra o céu é uma guerra perdida. A cruz ela não demonstrou isso, provou isso de uma vez por todas. Por isso que Cristo diz lá quando ele vai ao céu que toda autoridade foi dada, não porque ele não tinha autoridade, mas porque até a cruz sua autoridade era questionada por Satanás devido à rebelião que ele causou, mas a cruz provou que o amor que Deus estava certo, então a autoridade foi restabelecida. Então olha que coisa interessante, então é uma lição para a gente hoje, mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, obviamente nós temos que lamentar os nossos erros, bem-aventurados que choram porque serão consolados, é nesse sentido que essa bem-aventurança é apresentada, o arrependimento, a confissão, a busca da restauração, e aí a graça de Deus é suficiente. Porque se houvesse só nosso esforço, só nossa arrependimento, a nossa busca, isso não era suficiente, se fosse só isso. Não, a graça de Deus cola. Ou seja, o que manda não é o que fazemos, mas o interesse que temos na salvação e na graça, que era o que Moisés tinha. Moisés ele cometeu um erro, e viu que cometeu um erro, foi resolvido o problema ali, foi dada a lição para ele, e ele entendeu que errou, se arrependeu, mas isso não seria suficiente se Cristo não tivesse morrido na cruz. Interessante, né? Então é por isso que nós somos salvos pela graça, independente das obras que fazemos. E a lição de terça fala da morte de Moisés. O autor aqui, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, pobre Moisés, coitado do Moisés, depois de chegar tão longe e passar por tanta coisa, ficar de fora do cumprimento da promessa a Abraão, darei a esta terra a sua descendência. Essa foi lá em Gênesis 12, verso 7. E aqui Deus ainda repete as mesmas palavras para ele. Aqui o autor fala assim, como se Deus estivesse tocando na ferida, O Senhor também disse, estou permitindo a você que veja com seus olhos, mas você não entrará nela. Deuteronômio 34, verso 4. Não havia como Moisés, parado onde estava, ter visto tudo que o Senhor lhe apontou, de Moabe a Dan, Naphtali e assim por diante. Mas Ellen White esclarece que foi um ato sobrenatural de Deus, Você vê que coisa interessante? Deus falou assim, você não vai entrar na terra. Mas eu vou te mostrar o que você está perdendo. É meio assim, contraditório quando a gente para olhar a situação, Aí Deus mostrou para ele, não só mostrou a terra como era, mas como seria depois do estabelecimento da nação e a glória que ia ter. Você acha que foi duro para Moisés isso aí ou não? Eu já até sei, acho que Moisés ele morreu de infarto, Ele viu assim a terra, não aguenta isso não, ele morreu, ele faleceu. Não havia como, a gente já viu isso, era como se Deus estivesse provocando Moisés, cutucando a ferida. Você poderia ter estado ali, mas você foi desobediente. Parece que é isso, Não foi nem
A pergunta é coisa boa. Tipo assim, é uma ideia humana essa aqui de que Deus estava cutucando, né? E às vezes a gente faz isso, né? Vai, toma, bem feito, olha aí o que aconteceu com você. É assim que a gente faz às vezes, ou às vezes a gente pensa, né? Tem alguns pastores nossos, coitados, pobres pastores, que, assim como Moisés, caem também, e a gente fala, nossa, perdeu o ministério, mas também, né, vamos fazer isso, a gente tem o mesmo comportamento aqui, como se estivesse relacionando uma coisa com a outra. E a gente se esquece, irmãos, de que nós somos iguais, né? E que não só somos falíveis aos mesmos erros, às vezes cometemos erros até piores, que talvez o mundo não saiba, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E a gente tem essa tendência, né, de fazer uma acepção. A lição até falou sobre isso, sobre essa acepção, essas comparações, essas divisões que a gente faz, um melhor do que o outro. A gente tem a tendência de olhar o comportamento das pessoas e nos esquecemos do que está dentro do coração, e principalmente do que está dentro do nosso coração. A gente faz às vezes como o fariseu fez quando foi no templo para orar. O que o fariseu fez? Qual foi as primeiras palavras que ele disse? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, roubadores, não dão o dízimo. Ele fez uma lista de coisas que os homens que não eram igual a eles, ele fazia. E a Bíblia fala, Jesus fala, que esse homem não recebeu a graça, não foi justificado. Aí ele fala do publicano, que mal ousava levantar a cabeça, mas batia no peito e falava nele, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esse sim recebeu a graça, esse sim recebeu o perdão e foi justificado. Não é assim que a Bíblia fala? Então, irmãos, aqui é a mesma coisa. A gente tem essa tendência, né? Aqui Moisés, nessa situação, aí a gente tem essa tendência de fazer essa acepção. Mas o Senhor mostrou aqui, que apesar do erro do seu servo, Deus seria fiel à promessa da aliança, amém? Feita com os patriarcas e com Israel. Além disso, o Senhor tinha algo melhor para esse servo fiel e imperfeito. Fiel e imperfeito. Olha aqui que a lição ela fala. A lição aqui de quarta, a ressurreição de Moisés. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bate-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Assim faleceu Moisés, tão fundamental para Israel, um homem cujos escritos continuam vivos, e não apenas em Israel, como também nas igrejas e nas sinagogas atuais. O próprio Jesus, inclusive, usou a autoridade de Moisés para poder pregar e falar. A gente viu isso, né, inclusive, essa semana. Tanto é até contra o próprio Satanás no momento da sua tentação. Ele usou a autoridade das palavras que Moisés escreveu. Óbvio que Moisés foi inspirado por Deus, né? Deus deu a ele essa autoridade, foi dada por Deus. Mas assim, como a irmã disse, em comparação aos que já viveram, Moisés teve mesmo essa autoridade. Então veja bem, Moisés ele foi ressuscitado, ok? Moisés morreu, ele foi sepultado, né? O povo pranteou e foi isso. As palavras do Apocalipse se aplicam a este caso. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Apocalipse 14, verso 13. Contudo, a morte de Moisés não foi um capítulo final da história deste profeta. Por que não foi? Por que não foi um capítulo final? Além da sua influência que atua até hoje na igreja e em todo lugar. Por causa da ressurreição. Não foi. Assim como a nossa morte, se estivermos em Cristo, não vai ser um capítulo final. Eu digo até que a nossa vida aqui é apenas uma introdução da vida real, daquilo que Deus pensa. Acho que na concepção de Deus isso aqui é apenas uma introdução, não é nem o primeiro capítulo. Se fosse definir, eu definiria assim: a nossa vida nessa terra é a introdução, e o capítulo 1 é o milênio, e aí segue-se os capítulos posteriores depois na eternidade. Amém? Amém. Irmãos,
Assim como para Moisés, e foi ótimo que isso aconteceu no Antigo Testamento, sabe por quê? Porque os autores, as pessoas do Novo Testamento já tiveram ainda não só a promessa, mas prova viva de que a promessa era real. Porque Moisés foi salvo pela graça e ressuscitado porque mereceu. Mereceu? Tá certo? Não, porque foi imputado nele a justiça e que Cristo faria, a cruz, a graça de Deus, ele foi dada a ele naquele momento. E Satanás não teve como reivindicar, embora tenha tentado, como a gente viu lá no livro de Judas, né? Então aí está. Embora tenhamos apenas um vislumbre da cena, um vislumbre que cena incrível é retratada nesse texto. Miguel, o próprio Cristo, disputou com o diabo o corpo de Moisés, que foi um pecador, seu último pecado conhecido, tomar para si a glória que era de Deus. Foi o mesmo tipo de pecado que excluiu Lúcifer do céu. Lá em Isaías 14:4 fala do pecado de Lúcifer: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava querendo tomar para si a glória de Deus. Foi o que Moisés fez. A disputa sobre o corpo deve ter ocorrido porque Cristo estava reivindicando para Moisés a ressurreição prometida. Então, esse foi o cume da disputa. Por que Cristo faria isso como transgressor da lei? Que resposta a gente teria a isso? Só tem uma resposta quando olhamos para a cruz, como a gente disse no início. Assim como o sacrifício de animais apontavam para a morte de Cristo, o Senhor anteviu a cruz e reivindicou que o corpo de Moisés fosse ressuscitado. Em consequência do pecado, Moisés tinha caído, diz Ellen White, no Patriarca do Profeta. Tinha caído sob o poder de Satanás. Por seus méritos, era um legítimo cativo da morte. Contudo, foi ressuscitado para a vida imortal, pelo direito que tinha a ela em nome do Redentor. Amém? Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. E a lição de quinta fala que é isso que vai acontecer com todos aqueles que hoje reivindicam para si a graça de Deus. E Deus vai nos reivindicar da morte no dia da ressurreição. Louvado seja Deus por isso, né? Vamos adicionar no Novo Testamento: a exclusão de Moisés da terra prometida não parece um grande castigo, afinal, né? Pareceu um grande castigo, mas afinal não pareceu. O livro de Abacuque fala sobre a oração de Abacuque. Em um trecho da oração de Abacuque, Abacuque diz assim: os caminhos de Deus, eles são eternos. O que isso significa? Sabemos que Abacuque estava reclamando pela situação de Israel, todo o problema que ia acontecer, tudo aquilo que ia acontecer com a nação. E ele caiu a ficha e orou a Deus: os caminhos de Deus são eternos. Foi o que aconteceu com Moisés. Puxa, não vou entrar na terra prometida. E Moisés, isso aí não é nada, né? Isso é só apenas um trecho. Não estou pensando no seu bem só aqui, embora seja gostoso você entrar na terra prometida assim, mas tenha fé, tenha paciência, que você vai ver que é muito maior do que você imagina. Os caminhos de Deus são eternos. É nesse sentido. Deus não pensa só em termos terrenos. A gente pensa. Temos a tendência, inclusive, temos isso como problema, por causa do nosso ego, pensar em termos terrenos. Mas Deus pensa na vida em termos eternos. Isso aqui é apenas um trecho. E é isso, porque afinal pareceu um castigo, afinal não foi, porque Deus pensou em algo mais. Você pensou que coisa interessante, que bênção, né? Moisés já está lá garantido, vivo, está a par de tudo que está acontecendo hoje, ele tem acesso a essas informações, que o mundo ele está, como se fosse o céu, como se fosse um auditório, a gente está aqui expectando o espetáculo, é isso mesmo, e aí ele tem acesso a isso aí. Olha só, Moisés foi o primeiro exemplo conhecido na Bíblia da ressurreição dos mortos. Enoque e Elias foram levados ao céu sem passar pela morte. São os exemplos daqueles que serão trasladados quando Jesus voltar. Moisés foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Não se sabe por quanto tempo Moisés dormiu no pó, mas para ele não fez diferença, foi como se fosse um segundo. Devido à questão da inconsciência. Eu fiz uma cirurgia uma vez
E eu só me lembro que da moça pegando meu braço e colocando a seringa naquele negócio, como é que é o nome daquilo, enfermeira? Aquele negocinho que enfia, que fica uma ponta para fora para colocar no cateter. Ela pegou, eu olhei o braço, ela enfiou a seringa, e quando eu acordei olhando para o meu braço para saber o que tinha acontecido depois de terminar a seringa. Já tinha se passado 4 horas. Ou seja, para mim foi um segundo assim, de inconsciência. E Moisés é um exemplo disso. Para ele não fez diferença, porque foi como se fosse um momento. E o pensamento que ele dormiu, né, que ele morreu, foi o pensamento de que Deus era suficiente, de que ele receberia a terra mais do que aquilo que ele estava vendo ali. A ressurreição dos filhos de Deus, ela vai acontecer. Amém? Amém. Fecharemos os olhos na morte, e o próximo evento veremos será a segunda vinda de Jesus, ou infelizmente enfrentaremos o juízo final. De Apocalipse 27 ao 15. Moisés é um exemplo de salvação pela fé, a qual se manifestou em toda uma vida de fidelidade e confiança em Deus. Mesmo que o profeta tenha tropeçado em algum ponto, em todo o livro de Deuteronômio, Moisés chama o povo a praticar fidelidade semelhante, em resposta à graça dada a eles, como foi dada a nós, que estamos nas fronteiras da terra prometida. E Deus hoje também chama nós à fidelidade. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ser fiéis a Deus e que possamos receber dele a dádiva, a graça, hoje, para que possamos receber um dia com Moisés a ressurreição. Que Deus nos abençoe.